Então é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, o jugo leve. Item 1, está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Essa primeira trecho que a Silvana leu, na verdade é uma metáfora, aquelas parábolas que Jesus falava naquela época, né? E o jugo, né, literalmente falando, é aquela peça de madeira, né, que vai em cima dos bois que puxam carroça. Esse é o jugo, né, a madeira. Mas, claro que ele fala isso naquela época para que as pessoas possam entender e compreender o sentido. E o fardo, quando ele fala, se a gente pegar literal, seria aqueles fardos mesmos que o pessoal carregava nas carroças. Mas não é esse o sentido de jugo que Jesus nos traz, é de orientação, é de um caminho, e orientação e caminho sobre as leis divinas, sobre o que Jesus ensina. Por isso que ele diz que o jugo é suave, porque ele é suave quando a gente consegue seguir a orientação, a seguir os preceitos que ele ensinou e nos deixou aqui. Nesse sentido, o jugo se torna suave e o fardo leve, porque é leve quando a gente segue os ensinamentos e aquilo não fica pesado, porque ao observarmos as leis, tudo mais tranquilo. E tanto que na sequência fala que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas encontram sua consolação na fé do futuro, porque todos nós temos dificuldades. Todos que estamos aqui nesse mundo que é de provas e expiações, nós passamos por diversas adversidades, vicissitudes. Não tem ninguém aqui que não vá sofrer. Não tem. De algum jeito ou de outro, nós sofremos, temos dores, vamos perder entes queridos. Isso faz parte do processo, né? Essa questão da saudade, do sentimento, de ficar triste, tudo isso faz parte. Mas, quando entendemos o Cristo Consolador, que é o que trata o capítulo, fica mais fácil de nós passarmos por essas adversidades. Essa é a questão. Passar de um jeito que não seja menos penoso, vamos dizer assim. Porque a dificuldade, ela surge por nossa conta aqui, por decisões nossas que tomamos aqui, quando nós temos o livre-arbítrio, então nós teremos consequências de decisões que tomamos, e também muitas das situações, das adversidades, das nossas dificuldades, às vezes a gente não entende por que são consequências de uma outra encarnação. Isso é claro, isso é muito, vamos dizer assim, fica muito claro essa questão. Claro que ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar trabalho, mas o que nós passamos, a pessoa tem uma doença grave, tem dificuldade na família, relação, são consequências de algumas situações que nós plantamos lá atrás e estamos colhendo nesta encarnação. Mas
Quando entendemos a doutrina, fica mais fácil de compreender. Não quer dizer que a gente não vá sofrer, não quer dizer que a gente não vá chorar, que a gente não vai ficar triste. Não é isso. Fica fácil de compreender essas consequências que nós mesmos criamos para nós. Nós é que criamos essas situações. É importante também a gente pensar em Cristo Consolador na época em que Jesus veio. Como é que era, como é que viviam as pessoas, as comunidades antes da vida de Jesus? Era a lei do mais forte, era a violência, era o materialismo, né? O que acontecia? Como é que imperava a justiça, né? Se alguém roubasse, por exemplo, roubasse um animal teu, a pessoa se achava no direito de ir lá e matar toda a família daquela pessoa. Era mais ou menos assim que funcionava. O dente por dente, o olho por olho também, né? Só que antes era pior do que antes de Moisés, era pior do que isso ainda, né? Porque a justiça era conforme o meu entendimento. Se eu gosto muito da propriedade do meu vizinho ali, eu vou juntar os meus e vou lá e vou tomar a propriedade do vizinho. Mato a família dele ou me aposto da esposa dele, né, dos bens dele, e assim funcionava. A lei do mais forte fisicamente. Então Jesus veio naquela época com uma proposta totalmente diferente, né? Jesus não veio para fundar o cristianismo, como muita gente pode pensar, né? O cristianismo começou a partir de Jesus, mas ele não veio com a proposta de fundar uma religião. Jesus veio nos trazer, preocupado, digamos assim, se é que a gente pode usar essa palavra, com a reforma moral da criatura humana, porque ele vem com uma nova proposta, né? Não mais o materialismo, né? A esperança, a confiança. O que ele disse? Né? O primeiro mandamento, ama a relação do homem com Deus também, né? Mudou totalmente na fase depois de Jesus. Né? Antes eram os deuses, né? Deus disso, Deus da chuva, Deus, né? Para tudo tinha um Deus. E Jesus veio falar num Deus único, né? O nosso Pai Celestial, um só. Né? Então mudou a relação homem-Deus também. E os princípios, e o principal, né? O maior mandamento, como está no Evangelho: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. A fé, né? O amor a Deus. Né? E é o teu próximo como a ti mesmo, não mais nem menos, como a mim mesmo. Ou está dizendo, tudo aquilo que eu queria para mim, eu devo querer para o meu próximo, para o meu irmão também. Se eu não gosto que faça para mim, eu não vou fazer para o meu irmão também. Né? Perdoa, né? Perdoa e te liberta. Né? Porque o perdão, como a gente falou a semana passada também, né? Mas a pessoa me magoou, mas a pessoa me feriu, mas eu é que tenho que perdoar? Sim, porque no momento que tu te liberta, né? Que tu consegue perdoar, tu tira aquele peso que está no teu coração e te liberta para voos mais altos, para seguir em frente, para evoluir leve. Se a pessoa não conseguiu perdoar ainda, vai chegar o tempo dela, um dia ela vai aprender, mas que eu não me prenda nesse tipo de sentimento inferior, né? Para isso que Jesus veio, né? Ele veio reafirmar para nós o que está na lei divina, na lei de Deus, que a gente falou aqui também nas leis morais outras vezes também. Tudo que o Espiritismo, tudo que Jesus trouxe, que o Espiritismo traz hoje, está tudo dentro da lei divina, nada fora da lei divina. Porque às vezes a gente acha, não, mas não tem explicação para nós, ou a gente leva por conta do sobrenatural. Não existe sobrenatural, é porque a gente desconhece a lei, mas tudo está dentro da lei divina. Então é importante a gente refletir sobre isso. Né? Então Jesus vem trazer uma nova proposta para a proposta do amor, para que a criatura cresça e evolua, né? Virou, né? O que era materialismo, ele trouxe a espiritualidade, né? A confiança, a ligação com o Deus único, com um Pai amoroso e justo, não aquele Deus que pune, aquele Deus que castiga como era antes. A pessoa pensava assim, obedecia, não fazia isso ou aquilo por medo de ser castigado, né? Mas não, Jesus é um Pai amoroso que dá sempre oportunidades, embora a gente erre, como o Rafael falou ali, a gente sofre porque a gente erra, mas com o conhecimento, com o Evangelho, a gente erra menos, porque a gente tem um roteiro, a gente tem um caminho para seguir que antes a gente não tinha, né? Se a gente, por exemplo, se a gente estudar, se ater aos ensinamentos do Cristo, a gente vai errar muito menos, né? Às vezes a gente tentando acertar, a gente erra por causa das nossas imperfeições. Mas a gente tentando, exercitando, um dia a gente chega lá, né? Pouco a pouco, insistindo, de uma encarnação a outra, né? A gente está muito longe ainda de chegar, né, o nosso destino, digamos, mas a gente está no caminho. Agora é o Consolador prometido.
na continuação do jugo leve, Consolador prometido. Diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, e os itens de 15, 17 e 26. Aí Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo havia dito. Se, portanto, o Espírito de verdade devia vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem no tempo previsto cumprir a promessa do Cristo. Preside o seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse por parábolas. Disse o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a suprema consolação aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então, nessa parte aqui, e é interessante que diz assim, vem no tempo certo, porque se nós formos ver ao longo da história, seria, digamos assim, a terceira revelação. Primeiro tivemos Moisés, aí veio Jesus com os ensinamentos, e vem a doutrina espírita, né, codificada por Allan Kardec, no tempo certo. Por quê? Porque, e diz aqui, os homens, as pessoas não entenderam aquilo que Jesus disse, ou acabaram esquecendo. E se nós formos ver a história depois de Jesus até 1800 ali, acho que muitas pessoas esqueceram, porque havia muita intolerância, muito ódio, muita guerra, ainda existe guerra, né? Se a gente pegar a Idade Média, Inquisição, onde se queimavam as pessoas vivas por fazer um chazinho, né? Ou por falar alguma coisa, achavam que era bruxaria, e as pessoas eram queimadas vivas na Idade Média. Barbaridades foram feitas ao longo desse tempo aí todo. E aí vem a doutrina espírita. E ela vem para desmistificar aquilo e relembrar, e trazer de uma forma mais clara, né, no momento oportuno. E aquilo que, como a Jane falou, se entendia como sobrenatural, não existe. Que nós, eu e muitos de nós, talvez eu também, a gente fala, é sobrenatural, é fantasma, é espírito. É natural, somos nós. Esse que às vezes as pessoas falam sobrenatural, somos nós ontem e seremos nós amanhã. Porque quando nós estávamos desencarnados, éramos espíritos, estávamos ali, né? Quando desencarnarmos daqui, voltamos para outro plano, e aí nós vamos dizer assim, o Rafael, o Gerson é um fantasma. Não, é espírito, tudo é espírito. Então, a doutrina vem e desmistifica essa questão do sobrenatural, que é natural. Até tem uma passagem do Haroldo Dutra, é interessante isso, e é muito engraçado, né? As palestras dele, eu assisto e recomendo também. Ele diz assim, é natural o espírito puxar o seu pé estiver dormindo, entendeu? Assim, não é para se assustar, é natural, somos nós, né? Do outro lado, né? E a doutrina vem também e diz assim, e dá a ideia da imortalidade, que até então não se tinha, mas ficou meio assim, as pessoas esquecem. Imortalidade, reencarnação, tudo está no Evangelho. Reencarnação, né? Pluralidade de mundos, tudo isso a doutrina vem
para nos esclarecer no tempo que tinha que ser. Se a gente imaginar falarmos disso, de reencarnação, de espírito, há 2000 anos ou há 1000 anos, provavelmente nós seríamos queimados na fogueira. Muito provavelmente. Hoje a gente pode falar. Hoje nós podemos estar aqui agora de tarde falando disso. Porque não é algo absurdo. É algo natural. Então, a doutrina é o Consolador. A doutrina espírita é o Consolador que veio no tempo certo para ficar para sempre. Né? A gente vai passar e os ensinamentos estão aqui. É para toda a humanidade. Né? Essa é uma questão. É para todos os povos. Sem distinção de raça, de nada, de povo. Não, é para todo mundo. Basta tentar entender e compreender um pouquinho aqui que tudo fica mais fácil. Esse ponto também que tu falou, Rafael, que é um dos princípios básicos, dentro dos princípios básicos que tem da doutrina, consola também pelo esclarecimento que é, né? O ponto, assim, que eu acho muito consolador, digamos assim, que vem trazer para a pessoa a esperança, que seria a imortalidade da alma. Quantas pessoas antes, né, um tempo atrás, assim, os escravizados, aquelas pessoas não tinham esperança nenhuma na própria época de Jesus, né? Eram escravos, eram submetidos à força, né, de quem tinha o poder. E qual é a esperança que tinha uma pessoa, né, naquelas condições? Então vem o Cristo e diz, não, morte não existe, né? A vida continua. Então a pessoa tem um ânimo para viver, digamos assim, né? Tu pensa assim, não existe uma justiça maior. Não é só isso que a gente vive aqui no mundo, né? Então é importante a gente pensar nisso também. Que se aconteça o que aconteceu, como o Rafael falou ali na reencarnação também, uma das que demonstra a justiça de Deus, justiça divina, né, mais evidente assim seria a reencarnação, né? Porque Deus é justo, Deus é bom, Ele não ia condenar seus filhos eternamente ao inferno, eternamente ao paraíso. Isso é ingenuidade até se a gente pensar, refletir profundamente disso, e isso não faz sentido. Como que o Pai justo e bom, a uns condena, né, e a outros vai para o paraíso eterno? Imagina uma mãe lá no paraíso eterno sabendo que o filho está aqui sofrendo na terra. Então não existe isso, né? Então a justiça de Deus através da reencarnação é da oportunidade, né? O que eu não consegui fazer hoje, todos nós temos uma missão, uma tarefa a desempenhar. Então aquilo que eu não consigo hoje, devido ao meu estágio evolutivo talvez, eu vou ter a oportunidade de fazer no futuro. Então, se não conseguir lá na próxima encarnação, vai na outra e na outra. Então, é infinita a oportunidade. Então, isso dá muita esperança, né? Se eu não conseguir agora coisas que eu queria realizar e não consigo, eu vou ter a oportunidade de realizar algum dia na minha vida. Então, esse consolo que a doutrina, que o Consolador nos traz também, entre outros tantos, né? A gente pensa assim em doutrina espírita também, como um consolador prometido por Jesus, que ele, como a Silvana leu, eu vos enviarei outro consolador a fim de que fique eternamente convosco, né? Não poderia ser uma pessoa, alguém que ele ia enviar, né? É uma doutrina, ficará eternamente convosco, para lembrar tudo aquilo que o Cristo disse, é o que a gente faz hoje, né? É que os espíritos superiores ainda estudam no plano espiritual as obras fundamentais da doutrina espírita. Então a doutrina foi toda organizada. Não é como muitas vezes a pessoa pensa assim, a doutrina de Allan Kardec foi o codificador. Ele organizou a doutrina, é dos espíritos, é de ordem divina. Foi planejada pelo plano espiritual superior na época certa. Então Kardec foi aquele que foi escolhido para codificar, organizar a doutrina. Então, os detalhes de como isso se deu, a gente, né, no estudo agora que a gente vai ver, né, no IED, a gente passa minuciosamente por todos esses detalhes. Então, é muito importante a gente conhecer, né, como isso se dá, as minúcias de como isso se processa. Né? E é uma coisa, e no momento que a gente conhece, pelo menos para mim que foi assim, ela nos abre um leque de possibilidades assim na vida, tudo que é a situação da vida da gente, né? Tudo aquilo parece que as coisas ficam mais claras, né? As dores ficam mais leves assim, porque a gente tem esperança. A gente sabe que se a gente está passando por dificuldade hoje, isso é temporário, não vai ser sempre assim. Muitas vezes eu estou colhendo alguma plantio, né, que eu fiz lá atrás,
né? Plantei de maneira inadequada e hoje eu colho as consequências. Às vezes hoje mesmo, né? Não precisa ser de passado também, ou às vezes daqui mesmo. Porque toda a nossa atitude, tanto boa quanto ruim, vai ter as suas consequências. Então a gente colhe às vezes em forma de sofrimento, mas nem o sofrimento nenhum é eterno. Tudo passa. A gente caminha para a luz. Né? A gente está aqui para quê? Os pontos principais para amar. A gente está aqui para aprender a amar. Esse é o nosso fundamento maior. Né? Então, no momento que a gente vai exercitando isso, a gente vai se tornando mais leve. A gente vai se esclarecendo, a gente vai se elevando, né, o nosso padrão e a gente vai crescendo. E o caminho é esse. Nos aproximando cada vez mais, né, da espiritualidade maior, nos melhorando cada vez mais. Por isso que a mensagem do Cristo é consoladora. Né? Ele diz, ama. Né? Perdoa. Ele diz aqui, ó, disse o Cristo, bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Mas como pode a criatura sentir-se feliz se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra em que o homem expia o seu passado. Mostra o objetivo dos sofrimentos como crises salutares que leva à cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar, como o operário aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se aposta de sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que o Espiritismo descortina. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Aqui, essa questão do sofrimento, né, é muito natural, eu acho que todo mundo, quando acontece uma coisa, a gente se pergunta, né, por que eu? Quem já não fez essa pergunta, começa a dar tudo errado. Só comigo que acontece, que é um problema familiar, é problema profissional. A gente sempre se pergunta, por que eu? Todo mundo já deve ter feito essa pergunta. Quando começa tudo, parece que é um efeito cascata, né? Acontece, mas está aqui. O porquê eu, quando nós entendermos que o sofrimento faz parte, não é bom sofrer, mas é que faz parte, que a gente consegue aceitar com mais resignação, com mais tranquilidade, com fé, é melhor de passar. Fica claro de entender isso, né? E aqui tem uma parte interessante que fala sem murmurar, né? É difícil a gente fazer isso. É claro que tá escrito aqui, mas volta e meia a gente esquece disso. Eu acho que qualquer um de nós aqui, quando acontece alguma coisa, peraí, volta pro prumo, vamos se acertar e vamos focar. Mas acontece muito isso conosco. Então a gente tem que manter a fé inabalável. E antes aqui diz assim, ó, e qual é o dever? O nosso dever é a lei de amor e caridade. Se nós estivermos seguindo a lei de amor e caridade, nós estamos no caminho certo, no caminho que é o que a doutrina vem nos ensinar, vem nos trazer. E a gente podia pensar também, né, nessa colocação que tu fez, né, por que eu? A gente perguntar, mas por que não? Por que não eu? Né? Por que o outro e a mim não? Né? Talvez um pouquinho de orgulho que tem dentro de nós ainda, né? Como que vai acontecer comigo? Mas por que não? Né? Pode acontecer com qualquer um e comigo também, né? Então a gente pensar nisso também, né? E às vezes essas adversidades, dificuldades, né, sofrimentos, a pessoa é tão boa, você não pode, essa pessoa tão boa está passando por isso. Talvez ela seja, quando a gente conhece, a pessoa é boa nessa encarnação, mas eu não sei o que a Silvana fez na anterior, na outra anterior, o que eu fiz. Então, às vezes a gente está padecendo por conta do nosso passado. Nessa é maravilhosa, ajuda, faz de tudo, não tem nada o que dizer.
Mas a pessoa sofre, mas por que sofre? A gente encontra a explicação aqui. E saber que tudo que a gente planta, a gente colhe de bom ou de mal, de ruim, né? Como a gente falou antes. Então, às vezes, aquilo que a gente passa é consequência de se não foi ontem, foi hoje mesmo. Então, ninguém escapa, digamos assim. E não adianta, por exemplo, a pessoa assim, às vezes pensando, né? Tem aquela... se apresenta com muita bondade, mas tu não sabe lá o íntimo da pessoa, né? É importante a gente pensar também, assim, que aqui, no meio dos homens, do ser humano, da humanidade, a gente consegue enganar. Mas o dia que a gente desencarnar o plano espiritual para os nossos protetores, não tem como enganar. A gente se revela pela energia que a gente emite. De acordo com o grau com que eu tenho no meu sentimento e no meu pensamento, eu irradio uma certa energia. Como diz o Haroldo, tem cor, tem cheiro, tem peso. Então, perante a espiritualidade, não existe esse engano, digamos. O dia que a gente desencarnar, a gente vai se apresentar perante a espiritualidade exatamente como a gente é. Aqui a gente pode, né, usar várias máscaras, mas lá a gente não tem máscara. Lá a gente se é como a gente é, no íntimo. Tem uma frasezinha do Kardec, que eu até anotei aqui, que diz assim, ó: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Quando entendemos isso, a gente sabe que o futuro, aqui a gente está de passagem, e assim vai. Agora vem a instrução dos Espíritos, onde nós vamos ler sobre o advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas, ingratos os homens, se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Só, eu acho que para finalizar, e aqui tanto nos deixa claro que mortos ou vivos, ou seja, encarnados ou desencarnados, a providência divina vai nos atender, vai atender a todos. E dá para citar como exemplo, tem o livro Libertação, do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, que conta, para vocês verem o tempo e como, de alguma forma, o atendimento, a providência de Jesus, de Deus, vai chegar. Gregório foi um pontífice na Idade Média, e depois que desencarna, ele comanda, vamos dizer assim, uma falange de espíritos inferiores ou de má índole, vamos dizer assim, espíritos mais perversos, que se comprazem em fazer o mal para os outros. E Matilde, a mãe dele, que está num outro plano elevado, espera que 500 anos, não é pouca coisa, né? 500 anos para conseguir trazer ele de volta, vamos dizer assim, de volta para entender os ensinamentos de Jesus, isso no plano espiritual que eu estou falando. Então, os dois estavam no plano espiritual, mas ele fica 500 anos desencarnado, comandando essa falange de espíritos. E até conseguir tocar o coração dele, levou 500 anos. Então, a providência divina sempre chega, né? Mais cedo ou mais tarde. Esse é um exemplo que me surpreendeu quando eu estava lendo esse livro, pelo tempo. 500 anos, não é pouca coisa. Tem uns que falam que é um pouco mais ali,
Até tá vendo quase 700, mas 500 dá para a Idade Média, tempo do livro, 500 anos. É muito tempo. A pessoa trabalhando no mal. Só que conseguiram resgatar. A mãe dele, com amor, foi lá e resgata ele. Traz claro que consequências dos atos, a gente não sabe. Com certeza vão advir de todas as ações que teve. Mas conseguiu resgatar ele, da qual ele para de comandar aquela falange que ele comandava. Muito interessante. É isso. Então fica o nosso convite para todos que estudem a doutrina espírita, que vale muito a pena, faz toda a diferença na vida da gente, é libertadora. Acho que a gente está aqui, a gente já está no caminho, mas aqueles que não estão estudando ainda com mais afinco, fica o nosso convite então.